Fala guerreira, fala guerreiro, aqui quem fala é o Biro. E aqui é a Andréia Pires. E meu nome é Bianca Rosália e no programa de hoje a gente vai finalmente explicar uma ideia que a gente sempre menciona aqui no programa, mas até hoje a gente não parou para explicar com a devida atenção. Pois é, Bianca. E trata-se de uma ideia que se provou na história ser uma verdadeira arma na luta dos trabalhadores contra a burguesia, capaz de organizar e mobilizar grandes massas de trabalhadores contra seus inimigos, mas que, infelizmente, há muito tempo não é utilizada. Estamos falando da Frente Única Operária. Quantas e quantas vezes a gente já não mencionou a Frente Única Operária aqui no nosso programa como uma alternativa para enfrentar os ataques contra a nossa classe e impor uma saída dos trabalhadores para a crise política, social e econômica que vivemos? Pois é, né? A gente sempre fala como impedir as privatizações, Frente Única Operária, como lutar contra as demissões e o desemprego, Frente Única Operária, como derrubar Bolsonaro, Mourão, os militares e impor uma nova Assembleia Constituinte livre e soberana, Frente Única Operária, mas enfim, afinal, que diabos que é Frente Única Operária? Pois é, Bianca, eu imagino que muitos de vocês que estão nos ouvindo podem estar se perguntando isso, inclusive porque a gente sempre explicou essa ideia de uma forma muito resumida em programas anteriores. Isso, Biro, e neste programa vamos explicar essa ideia tintim por tintim, e depois de ouvi-lo você vai entender exatamente o que queremos dizer todas as vezes que citamos e todas as vezes que ainda vamos citar a tão falada Frente Única Operária, que é tão importante para nós. Vamos começar o programa? Bora! Bora lá! Então, antes de mais nada, a gente vai primeiro entender o contexto histórico em que a Frente Única Operária aparece no arsenal de guerra da nossa classe. Desde já, a gente indica um texto muito bom que a gente usou de referência para esse programa, que foi escrito pelo André Augusto, tá lá no Esquerda Diário, chama Trotsky, Frente Única Operária e o Programa da Assembleia Constituinte. A gente vai deixar o link na descrição para vocês. Mas então vamos lá, Bianca. Após a derrota da Revolução Italiana de 1920 e das Jornadas de Março na Alemanha, em 1921, se encerra o período de primeira onda expansiva da Revolução Russa de 1917. E neste momento, Biro, a Terceira Internacional, que ainda era dirigida por Lenin e Trotsky, passa a refletir em seu terceiro congresso como a classe trabalhadora pode estar melhor preparada e mais forte para atuar na luta de classes e melhorar sua estratégia para os próximos processos revolucionários na Europa. E aí que surge, em 1921, a discussão da chamada tática da Frente Única Operária. Trata-se de uma tática que já havia sido utilizada na Alemanha entre 1920 e 1921, na luta que derrotou um golpe militar. Bianca, ela também foi usada na política dos bolcheviques durante a Revolução Russa para derrotar o golpe contra-revolucionário do general Kornilov e ajudar na preparação para a insurreição armada dos trabalhadores em outubro de 1917. E antes de explicar o que é e como funciona a Frente Única Operária, tem algo que vale entendermos primeiro. A Frente Única Operária é uma tática. Mas o que é uma tática, Bianca? Então, Déia, na teoria militar, essas teorias elas são utilizadas para vencer as guerras. Táticas são todas as operações vistas isoladamente. E a combinação de todas essas táticas forma a sua estratégia. E a estratégia é basicamente como você pretende vencer uma guerra. Ou seja, segundo a teoria militar, antes de traçar um plano para vencer uma batalha, você primeiro precisa pensar como você pretende vencer a guerra. Depois que se define a melhor estratégia para vencer a guerra, você precisa colocar sua estratégia em prática. E aí entram as táticas. As operações táticas irão colocar sua estratégia em movimento. Explicando de outra forma, imagina que você está em uma guerra, você pode atacar seu inimigo com aviões, por exemplo, ou com navios, ou com tropas terrestres. Cada uma dessas opções são táticas. Já a estratégia é como combina cada uma dessas táticas para vencer a guerra. A tática, mesmo que vista isoladamente, ela precisa cumprir um papel estratégico, ou seja, precisa apontar para o objetivo de derrotar o seu inimigo. Usar uma tática que não aponta para esse objetivo é uma perda de recursos, né? E que pode fazer com que você seja derrotado. Pois é, por exemplo, jogar flores no seu inimigo não vai servir para derrotá-lo quando ele está apontando armas de fogo contra você. Ou então, pedir um impeachment de Bolsonaro só vai servir para colocar o Mourão no poder. Um militar tão terrível quanto o Bolsonaro. Exatamente. Biro, cada situação concreta em uma guerra pede táticas compatíveis com as dificuldades. Assim também é na política e na luta de classes. É preciso saber quem são seus inimigos e quais são as suas políticas para ter uma tática capaz de derrotá-lo.
Exato, e se o seu inimigo é mais forte, você precisa de alguma forma se tornar mais forte que ele, senão você nunca vai vencer. Você pode até ganhar tempo, mas enquanto você for mais fraco, cedo ou tarde, você vai acabar perdendo. Então as táticas servem para isso também. Esses e outros conceitos da teoria militar serviram de inspiração para a teoria marxista por revolucionários como Lenin e Trotsky, pois eles queriam derrotar o capitalismo, e por isso pensavam justamente na luta de classes como um tipo de guerra, não entre dois países, mas entre duas classes em conflito. Pois é, no capitalismo os trabalhadores e a burguesia são classes que possuem interesses contrários, que não podem ser conciliados. Por isso a gente pode pensar que na verdade existe uma guerra de classes entre a burguesia e o proletariado, que são os trabalhadores, que somos nós. Sim, justamente porque os revolucionários estão sempre pensando em como vencer essa guerra, a gente tem que pensar qual a melhor estratégia e quais são as melhores táticas para lutar. Como a classe trabalhadora pode se tornar forte o suficiente para vencer a burguesia e derrotar o capitalismo? Bom, e para alcançar esse objetivo de acabar com o capitalismo, qual a melhor estratégia? Ao longo da história, já teve gente que defendeu tudo quanto é tipo de coisa para responder isso. Tem quem ache que dá para ir melhorando o capitalismo aos poucos, por exemplo, reformando ele por dentro do próprio sistema, elegendo um ou outro político menos piores e por aí vai. Isso já deu errado, né, Biro? Tantas vezes na história que a gente precisaria de um podcast inteirinho para contar. Inclusive, quem quiser se aprofundar mais, tem um curso ótimo no campus virtual do Esquerda Diário, que é sobre a Rosa Luxemburgo, que fala sobre isso. Sim, esse curso é ótimo, meu. Enfim, mas é por isso que a estratégia que os trabalhadores precisam é ter uma estratégia revolucionária, né? Que busque tirar o poder das mãos da minoria burguesa que vive da nossa exploração e colocá-lo nas mãos dos trabalhadores, que produzem tudo e movem o mundo. Mas se hoje nós trabalhadores não somos capazes de fazer uma revolução para derrotar a burguesia, porque ainda não somos fortes o suficiente, a gente precisa ter táticas que nos fortaleçam, mas também nos defendam dos ataques da burguesia e seus agentes. Exatamente. E na luta entre as classes, assim como na guerra, nem sempre você está ganhando e nem sempre você está na ofensiva. Na verdade, na grande maioria das vezes, a classe trabalhadora está sempre se defendendo da burguesia e da sua sede de lucro sem fim. E a burguesia ela tá sempre nos atacando, né? Com desemprego, com demissões, com reformas trabalhistas, com fome, golpes políticos que tiram nossos direitos, enfim. E a gente precisa se defender, senão a gente fica cada vez mais fracos e a gente é cada vez mais explorado. É só olhar o que aconteceu desde o golpe institucional de 2016, né? De lá pra cá já teve reforma trabalhista, reforma da Previdência, PLs da morte, lei de teto de gasto, demissões em massa, privatização da Eletrobras e por aí vai. Sem falar no governo Bolsonaro e as mais de 500 mil mortes na pandemia. É absurdo, né, Biro? E hoje a gente precisa não apenas nos defender de novos ataques, como a privatização dos Correios, por exemplo, mas também precisamos derrubar Bolsonaro e Mourão e os militares. Mas como fazer isso? Como nos defender desse ataque e derrotar Bolsonaro? Bom, pra gente se defender, a gente precisa ser mais forte do que quem nos ataca. Se a gente tá sozinho, isolado, a gente não consegue ter força nenhuma. É só a gente pensar, quando a gente tem alguma coisa lá no trabalho, a gente vai sozinho peitar o nosso chefe, muitas vezes só quem se prejudica somos nós mesmos, né? Mas se a gente se junta com uma boa quantidade de colegas pra nos apoiar, aí o patrão fica encurralado e ele tem que escolher. E aí, vai aceitar o que os trabalhadores querem ou vai querer a sua produção parada? Pois é, Bianca, e quando a gente fala de Frente Única Operária, a gente está falando justamente disso, mas não em uma única fábrica, mas sim de todas as categorias e setores de trabalhadores que querem e estão dispostos a se mobilizar em uma única luta. Sim, porque existem várias demandas hoje que não são apenas de uma categoria, mas são coisas que atingem o conjunto da classe trabalhadora. Por isso, se a gente se unir e lutar juntos, seremos muito mais fortes do que cada categoria lutando sozinha, como acontece hoje. Exatamente, e esse é o papel da Frente Única Operária, unir a classe trabalhadora em torno das demandas mais imediatas que atingem a todos. Por isso, o primeiro papel-chave que cumpre a Frente Única Operária nesse combate contra a burguesia é justamente a defesa dos trabalhadores. E a ideia aqui é basicamente unir a classe trabalhadora de diferentes categorias com um objetivo comum e claro para evitar um ataque.
Biro, e quando a gente fala de unir, não é esse negócio de se unir com a política de direita do PSDB e tudo quanto é burguês aí pra ganhar eleição, ganhar votação, fazer um impeachment que na verdade vai colocar Mourão no poder. A questão é unir as forças dos trabalhadores, unir os sindicatos, as centrais sindicais, as organizações populares e movimentos que defendam as mulheres trabalhadoras, negros, LGBTs, trabalhadores, enfim. Sim, não pode ser uma unidade sem nenhum conteúdo, né? Tem que ser uma unidade bem firmada em torno de um objetivo imediato. Se defender contra um ataque ou um governo que vai atingir a todos e que é interesse comum a todos os trabalhadores, para impedir que a gente se enfraqueça cada vez mais. Bianca, mas alguns mais antenados vão dizer: ok, mas a esquerda é toda dividida, cada partido defende uma coisa, como vai unir todo mundo? E se esses que nos traem aceitam também? Aí a gente constrói essa frente única pra gente ser traída no final? Pra levar à frente uma política que não nos representa? Além disso, cada trabalhador pensa de um jeito diferente também. Como unir todo mundo? É aí que entra a importância das assembleias de base. Isso porque dois componentes bem importantes da Frente Única Operária são, primeiro, a liberdade de opinião e crítica, e segundo, as assembleias de base, onde essas ideias podem se expressar. É dentro desse acordo que se forma a unir todas as forças para atingir um objetivo claro e comum que favorece os trabalhadores, é preciso que cada partido e grupo possa levar suas próprias demandas e ideias. E quem define as ações da Frente Única são os trabalhadores em suas assembleias de base. Inclusive, Bianca, ao fazer a exigência de Frente Única Operária, a gente precisa dizer: queremos construir a unidade entre todos os trabalhadores. Todas as organizações que dizem defender os trabalhadores estão convocadas a lutar para atingir esse objetivo. As únicas condições que colocamos para essa frente única é a liberdade de opiniões e que as decisões sejam tomadas em assembleias de base. Ou seja, as bandeiras não se misturam. Cada partido, cada movimento, cada trabalhador levanta sua bandeira e tem a oportunidade de defender suas ideias. Ao mesmo tempo, todos atuam conjuntamente para alcançar um objetivo comum. Isso é o que o Trotsky chamava de golpear junto, marchar separados. Exato. Essa forma de se organizar a Frente Única Operária tem também uma vantagem bem importante. Além de poder unir todas as organizações de trabalhadores, é possível testar as diferentes estratégias e definir qual serve para de fato vencer a batalha. Sim, Bianca, mas é bem diferente de como os sindicatos fazem a assembleia hoje em dia, né? Onde só os dirigentes do sindicato falam e fazem propostas e os trabalhadores não podem falar nada e só votam sim ou não no final. Pois é, em uma assembleia organizada para ser parte da Frente Única Operária, não é assim que funciona. A ideia é que qualquer um tenha direito à voz, qualquer um pode propor, concordar ou discordar. É isso aí, inclusive podemos chamar as assembleias de base também de mecanismos de frente única dos trabalhadores, porque permite que todos se unam ali para chegar em objetivos comuns e organizar a luta para alcançá-los. Pensar concretamente no cenário atual como seria isso. Existem muitas categorias e setores da sociedade que estão sendo atacados, mas em geral existem problemas que afetam a todos, como por exemplo as privatizações, o desemprego, o trabalho precário e a fome. Se cada categoria, cada fábrica, cada trabalhador lutar isoladamente contra esses ataques, não teremos forças suficientes para vencer nossas batalhas, pois a burguesia está unida contra nós. A gente tem que ter clareza disso. Exato, Déia, mas ao invés de lutar separadamente, a gente pode se unir, cada categoria, cada setor oprimido e explorado, para lutar por essas questões que afetam a todos, em um grande plano de luta, com greves e paralisações, com objetivos muito bem definidos e acordados por todos, como, por exemplo, contra as privatizações, por emprego e pela revogação da reforma trabalhista. Ou até mesmo com o objetivo de derrubar o Bolsonaro e o Mourão, que estão em meio a uma crise política enorme e já está claro para todo mundo o papel genocida do seu governo durante a pandemia. Isso parece simples e elementar, não é? Todo trabalhador sabe que se todos os trabalhadores pararem juntos ao mesmo tempo, não tem chance para o patrão e para os seus governos. Pois é, quantas vezes a gente já não ouviu um trabalhador dizendo: ah, mas o certo era parar tudo, só assim a gente vai conseguir mudar alguma coisa. E é verdade, né? Mas então por que isso não acontece? Não acontece, Bianca, porque a Frente Única Operária não faz parte das táticas dos sindicatos hoje em dia, nem dos partidos de esquerda. Cada sindicato pensa na sua própria categoria e olhe lá.
Sim, e os partidos de esquerda hoje, Biro, só pensam em se unir para as eleições, em torno dos candidatos e partidos que vão ganhar mais votos, mas não pensam em como unir os trabalhadores na luta. Os partidos de esquerda hoje pensam somente numa frente eleitoral, inclusive com partidos que nem são realmente de esquerda. Isso é o caso do que está fazendo o PCB e o PSOL se juntando com PT, PSB, PDT, Rede e por aí vai. Ou seja, uma unidade que serve só para governar para a burguesia e não para lutar contra ela. Em 1922, Bianca, o Trotsky já falava um pouco sobre isso em um texto que se chama Sobre a Frente Única, que vocês podem encontrar traduzido no site do Esquerda Diário, e nós vamos deixar o link do texto aqui na descrição para quem quiser ler. Lê pra gente aí, Andréia. A questão da Frente Única, tanto por sua origem quanto por sua essência, não é em absoluto uma questão sobre as relações entre as frações parlamentares comunistas e socialistas, entre os comitês centrais e um partido ou outro. O problema da Frente Única, apesar da divisão inevitável nessa época entre as diversas organizações políticas que se fundamentam na classe operária, surge da necessidade urgente de assegurar à classe operária a possibilidade de uma frente única na luta contra o capital. Então, assim, a unidade dos trabalhadores na luta não faz parte da estratégia dos partidos reformistas. Pelo contrário, partidos como o PT, por exemplo, faz o contrário. Divide os trabalhadores com a CUT e os seus sindicatos, fazendo com que cada categoria lute isoladamente. Por isso que a Frente Única Operária é algo que precisa ser construída. É algo pelo qual precisamos batalhar. É preciso mobilizar uma grande quantidade de trabalhadores que querem se unir para enfrentar o Bolsonaro e os ataques da burguesia e impor para seus sindicatos e aos partidos de esquerda a Frente Única Operária. Sim, a gente tem que exigir e praticamente obrigar que mobilizem suas forças, seus sindicatos, seus aparatos partidários para um objetivo comum, que é de defender os trabalhadores. É isso aí, a gente precisa dizer para todos os partidos de esquerda e seus sindicatos: é preciso barrar determinado ataque. Para isso a gente precisa unir os trabalhadores e queremos que vocês usem todos os seus recursos para isso. Sim, Bianca. Mas e se tiverem partidos e sindicatos e centrais sindicais que não quiserem mesmo assim fazer a Frente Única? Nesse caso já fica claro para todo mundo que eles não estão interessados em defender a classe trabalhadora de verdade. Com certeza. Essa exigência pela unidade dos trabalhadores e a denúncia daquelas direções que não estão a favor da nossa unidade faz parte da tática da Frente Única Operária, pois ajuda a desmascarar justamente quem fala que está do nosso lado, mas não está. E isso nos fortalece. Sim, isso é uma fortaleza para nós, porque assim é possível tirar a ilusão dos trabalhadores que ainda acreditam, nessas velhas direções burocráticas e construir novas direções, retomando os sindicatos para as nossas mãos, para que estejam de fato a serviço dos trabalhadores. Assim a gente não vai precisar mais ficar sempre brigando para que os sindicatos se movam quando a gente mais precisa. Mas a gente falou que a Frente Única Operária era uma forma de defesa da classe trabalhadora. Mas o Trotsky e Lenin não queriam apenas que os trabalhadores se defendessem. Eles queriam vencer a burguesia. Queriam ir para a ofensiva e colocar um fim ao capitalismo, certo? E se a gente ficar só se defendendo, chega uma hora que a gente perde pelo desgaste. A classe trabalhadora não pode ficar lutando o tempo todo. A gente tem que vencer em algum momento. Mas aí é que está o pulo do gato. A Frente Única Operária ela pode ser construída para um objetivo defensivo dentro de uma batalha e servir como um escudo feito de milhares de trabalhadores organizados em assembleias, votando greves, paralisações, atos de rua e muitas outras formas de luta. Mas ela também permite que os trabalhadores saiam da defesa e vá também para o ataque. E isso é crucial em uma guerra. A teoria militar explica que uma defesa bem-sucedida não apenas preserva as forças atuais de quem se defende, mas permite contra-atacar o inimigo e acumular forças para ir para a ofensiva. É possível que uma batalha de defesa termine com conquistas reais, não apenas materiais e econômicas, mas também aumenta o nível de consciência dos trabalhadores.
Mas vencer uma batalha não vence automaticamente a guerra. Lembra que falamos que para vencer a guerra precisamos nos tornar mais forte do que os nossos inimigos? Pois é, além de ajudar a definir a melhor estratégia para lutar, a organização por assembleias de base cumpre também um papel de fortalecer os trabalhadores enquanto classe, faz com que a gente fique mais organizado e que a gente possa mobilizar massas gigantescas de trabalhadores. E as assembleias de base, comandos de mobilização, comitês de fábrica e outras formas de organização da Frente Única Operária também são muito importantes porque a burguesia sabe que quanto mais divididos a gente estiver, mais fracos nós seremos, o que facilita muito para elas governarem e imporem seus ataques. Por isso a burguesia nos divide entre terceirizados, efetivos e autônomos, entre homens e mulheres com machismo, ou entre negros e brancos com racismo. Tem um setor enorme da classe trabalhadora que não estão organizados sindicatos, às vezes nem se vêem parte de uma categoria. Mas os organismos de Frente Única Operária que citamos podem trazer esses trabalhadores para a luta, combatendo a divisão que a burguesia nos coloca e assim mostrar nossa verdadeira força que muitas vezes fica oculta nessas divisões. E essa experiência vai permanecer em milhares de trabalhadores, independente do resultado da luta. E nas próximas lutas estaremos sempre mais preparados e mais fortes, pois já sabemos os melhores métodos para defender e contra-atacar. É isso mesmo, Biros. Podemos contra-atacar a burguesia, revogar reformas, colocar uma fábrica sob o controle dos trabalhadores, conquistar direitos, impor uma nova Constituição e até mesmo erguer um governo de trabalhadores que questione o capitalismo e o poder da burguesia. A gente pode fazer isso. Podemos sim, e com a Frente Única Operária é possível que nós, trabalhadores, voltemos a confiar nas nossas próprias forças e a gente possa dar a nós mesmos uma saída para as crises sociais, econômicas e políticas. E é por isso que a Frente Única Operária é tão especial, porque ela permite conectar as lutas de hoje por demandas imediatas com as lutas de amanhã. Ou seja, lembra quando falamos que em uma guerra são as táticas que colocam uma estratégia em movimento? Pois bem, na estratégia de derrubar o capitalismo com a força dos trabalhadores organizados, a tática da Frente Única Operária é fundamental. Fundamental, Biro. Imaginem, depois de tudo isso que descrevemos aqui, após todo esse acúmulo de forças, unindo os trabalhadores de várias categorias, debatendo e experimentando as melhores estratégias, selecionando as direções mais convencidas e mais preparadas para levar a nossa luta até o final, separando quem são nossos aliados e quem são os lobos vestidos de cordeiro e, finalmente, conseguindo parar tudo. Como todo trabalhador sabe que tem que ser, é possível escolher nossos objetivos mais audazes e ir para a ofensiva. Isso é possível. Exatamente, sem falar que as organizações revolucionárias vão poder, através da Frente Única Operária, provar o seu valor, mostrar suas ideias e se apresentar como uma direção capaz de levar os trabalhadores à vitória em uma situação revolucionária, que era exatamente o que o Trotsky e o Lenin queriam, né? Preparar a classe trabalhadora e os revolucionários para as próximas revoluções. Em um momento tão difícil em que nós estamos, com fome, desemprego, mais de 500 mil mortos pela Covid, privatização da Eletrobras, Petrobras, os Correios, precarização do trabalho, nós não podemos esperar as eleições de 2022. Nós temos que lutar agora para derrubar o Bolsonaro e Mourão com as nossas próprias mãos. É tudo uma questão de mobilizar forças, sabe, Biro? Obrigar os sindicatos a se moverem, unir a nossa classe para barrar as privatizações e defender o direito ao emprego. Nós vimos recentemente o país inteiro ser tomado por atos de dezenas de milhares de pessoas. O ódio contra Bolsonaro é crescente, junto com o sofrimento da nossa classe. É isso aí, se a gente consegue unir a classe trabalhadora em torno de tantas coisas que atingem a todos nós, a gente poderia sim derrubar Bolsonaro, Mourão, os militares e todos esses que sustentam o regime político do golpe institucional de 2016 e impor uma nova Constituição, com novas leis que possam revogar a reforma trabalhista da Previdência e questionar o poder da burguesia. Pois é, Bianca, pois afinal, a gente nunca pode esquecer que somos nós, trabalhadores, que construímos tudo. Somos nós que fazemos o mundo se mover. E cabe a nós colocar um fim ao capitalismo e construir uma nova sociedade, sem classes, sem oprimidos e explorados, e pôr um fim a essa guerra através das nossas próprias mãos.
E com esse final lindo e inspirador, o Peão 4.0 vai ficando por aqui. Até o próximo programa, gente. É isso aí, gente. O Peão 4.0 é um podcast feito por trabalhadores e para trabalhadores. Então, se você gosta dessa iniciativa e quer apoiar a gente, entra lá no nosso site do Esquerda Diário, que inclusive está com cara nova, vão lá conferir. E busquem o financiamento do Esquerda Diário, que é uma mídia independente que não depende de dinheiro de nenhum patrão, de nenhuma empresa. E se você gostou do programa, não deixa de curtir, compartilhar com os amigos, com os familiares, com os colegas de trabalho, seguir a gente nas redes sociais, ir no site do Esquerda Diário, conferir a cara nova, e também não deixe de entrar na comunidade do Esquerda Diário, que é uma nova iniciativa que a gente está lançando para receber tudo e as principais matérias em primeira mão.